a gente está de olho também na discussão em torno do cessar-fogo entre Hamas e Israel, muito comemorado ontem, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza, mas também por outros atores internacionais. E para tratar do tema, nós convidamos aqui o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bom dia, obrigado por nos atender, hein? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos escutam. Professor Trevisan, parece que o Netanyahu meio que está querendo jogar um chope aí, aliás, uma água no chope de quem está comemorando esse cessar-fogo, porque mais cedo ele disse que o gabinete não vai se reunir para aprovar o acordo de cessar-fogo por causa de uma crise de última hora promovida pelo Hamas. Será verdade ou será um blefe do Netanyahu? Como é que o senhor vê isso, professor? Lamentavelmente, Roberto, eu desconfio que é verdade. Não é a primeira vez, né? Se a gente quiser usar uma expressão bem nossa, né, o acordo de novo está subindo no telhado, né? Não é a primeira, esta não é a primeira vez que Netanyahu faz isso, né? De minha memória, assim, pelo menos 3, e eu vou lembrar a última que dá mais perto de todos nós, né? Em setembro passado, agora no fim do ano passado, o primeiro-ministro Netanyahu saiu de Tel Aviv se comprometendo com os negociadores, os mesmos negociadores do Catar, dos Estados Unidos, do Egito, com um acordo praticamente o mesmo desse. Ele saiu de lá, tomou o avião, fez uma declaração de que iria aceitar o acordo, que estava certo e tudo mais, né, para falar na ONU. Desceu em Nova York e disse exatamente o contrário. O que aconteceu durante o voo? Todo mundo comentava isso, né? O voo da morte do acordo. O que aconteceu? É o mesmo quadro de sempre, né? A sobrevivência política de Netanyahu depende de votos da ultradireita no Knesset, no parlamento israelense. E principalmente de 2 ministros, né? O ministro das Finanças, Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que são dos ultra-ortodoxos, que já na segunda-feira, né, hoje estamos na quinta, quando o anúncio começou a ficar mais forte, quando houve no domingo aquela conversa a sós entre o enviado de Trump, né, o Steve Witkoff, e o próprio Netanyahu, que saiu, e o enviado de Trump saiu dali direto para o avião, direto para o Catar, para sair o acordo. Na segunda-feira, os 2 ministros já tinham avisado, nós não vamos aceitar. Na prática, Netanyahu precisa da guerra para se manter no poder e os ultra-ortodoxos, os israelenses, não aceitam nenhum acordo de paz. Pois é, professor. E aí, qual seria? Porque, então, pela sua visão, não existe essa tentativa do Hamas de extorquir. O Netanyahu estaria ali simulando e ganhando tempo, né, em meio a todas essas negociações, sinalizando positivamente, agora recuando de novo e jogando a culpa para o Hamas. E aí, como é que fica todo esse pessoal que estava negociando nos últimos dias? O que seria possível de se fazer num momento como esse, professor? Olha, é exatamente isso. A desculpa não é nova também, sabe, Michele? A desculpa não é nova. O porta-voz do Hamas, logo depois do anúncio de que o gabinete não se reuniria, deu uma declaração, o porta-voz Isa al-Hokshit, ele deu uma declaração dizendo: nós não mexemos em nada nos termos do acordo. O acordo permanece o mesmo para nós. É o que foi combinado, é o que foi assinado. Essa é a ponto. Né? Isso não é novo. Isso já aconteceu com o Hezbollah, isso aconteceu recentemente com o Líbano. Né? Chegou a vez da diplomacia trumpista experimentar esse veneno. É verdade também, sabe, Michele, que a diplomacia trumpista não joga nos mesmos termos da diplomacia de Biden e da diplomacia ocidental, como todos nós sabemos. Né? É bastante provável que Trump entrará na negociação. Sabe por quê, Michele? Porque Trump precisa muito desse acordo para ter um grande feito no primeiro dia. E sabe qual é o alvo desse acordo, dessa necessidade?
é que, se não for esse o grande feito, terá que ser a Ucrânia. E Putin subiu o preço na Ucrânia. Esse é o ponto. Então, portanto, de alguma forma, a pressão para que o acordo de Gaza saia, exatamente para ter a grande realização no primeiro dia. Olha, eu cheguei e já resolvi. Se isso lhe for tirado, Trump vai agir de forma bem dura. Talvez nós tenhamos um duelo de titãs. Né? Nós temos um Trump duelo de e dois Netanyahu, duros. é isso? Exatamente. Talvez nós tenhamos um duelo de dois duros, porque Netanyahu sabe que a sobrevivência política dele só existirá com a guerra. Todos nós sabemos disso. Basta conhecer um pouquinho da história de Israel, que o primeiro-ministro é responsável por todas as ações militares. Ninguém vai esquecer o 7 de outubro. Quando isso acontecer, quando a guerra terminar, as cobranças virão, fora as questões judiciais, com acusação de nepotismo, com todos os problemas judiciais que o Netanyahu tem. É isso que não avança. A direita entendi. sabe Agora, disso. Professor, o próprio Ben-Gvir e o outro radical israelense que também não concorda com isso, eles também... Qual é o peso que eles teriam numa votação caso a gente tivesse um avanço dessa negociação? Os dois sozinhos teriam condição de impedir que esse acordo avançasse? Ou eles também estão se agarrando ali a esse governo Netanyahu, porque se a gente tiver um novo governo, eles também perderiam seus cargos? Mas não há dúvida nenhuma, Roberto, você tocou no ponto. É a fragilidade política em Israel. Nós imaginamos que o mundo é dividido só aqui ou só nos Estados Unidos, é dividido em todo lugar. O gabinete israelense tem 61 votos em 120. É um voto só. Ben-Gvir é dono de 7 votos no parlamento. Basta um deles sair para o governo cair. E veja bem, as últimas pesquisas estão apontando, principalmente por causa da questão dos reféns, uma perda de popularidade de Netanyahu. Ele tinha é muito oscilante essa popularidade. Né? Se a popularidade de Netanyahu cai nesse sentido, se há um enfraquecimento, se ele aceita o acordo e um desses ministros retiram os seus deputados, o governo caiu. Há uma ansiedade em Israel muito forte nesse sentido. Roberto, você tocou num ponto central. Nós temos que entender que não existe uma Israel só. A Israel não é só a de Netanyahu. O que está por trás da resistência desse acordo é a solução de 2 estados, Roberto. O que não permite o acordo avançar é que a outra Israel, uma Israel que olha mais para frente, que tem outra visão de mundo, diz, não, vamos fazer o acordo de 2 estados em nome da paz duradoura. Roberto, o intermediador-chefe, o primeiro-ministro do Catar, anunciou o acordo deste jeito. Isto é só o começo. O que nos interessa é uma paz duradoura com a solução de 2 estados. A solução de 2 estados mudaria, inclusive, o perfil da política israelense. Acabaria a desculpa para os ultra-ortodoxos. É uma pedra de toque, não há dúvida nenhuma. E só uma última pergunta bem rapidinha, professor Trevisan, que o nosso tempo já estourou. A maioria da população israelense hoje está ciente de tudo isso e está também contrário ao Benjamin Netanyahu? É muito difícil de dizer. As pesquisas são... O Haaretz, o jornal israelense, na semana passada, fez a mesma pergunta que você. Né? Qual é o termômetro? Onde está o ponto no termômetro? Né? A questão dos reféns é muito sensível, muito sensível em Israel, e o cansaço da guerra. A sociedade israelense, a gente nunca pode esquecer, Israel é uma sociedade próspera, moderna, democrática. Se nós olharmos para isso, Israel era chamada de a nação startup. Eles estão parados em todos os negócios, em tudo, porque a guerra atrapalha tudo. Veja o tempo que a guerra já está existindo. Veja o avanço sobre isso.
uma parte da sociedade israelense, que nós não sabemos exatamente qual é, está cansada desse ano de guerra, desse quase 15 meses de guerra. Isso terá seu peso, sem dúvida nenhuma. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado aqui pela entrevista, e sem contar, né, professor, que é o que o senhor disse lá, o que a autoridade do Catar citou, né, que isso é só o começo, porque depois a gente teria que pensar num Estado palestino unificado, que nesse momento também não dá para imaginar de onde viria, seria da autoridade palestina envolvida em corrupção, seria do Hamas envolvido com terrorismo, seria o Mariam Barghouti que está preso, tem a reconstrução, tem o envio de medicamentos, ou seja, é um início, mas que pelo visto o Netanyahu está querendo de algum modo segurar um pouco mais para se manter no poder. Muito obrigado pela análise, viu, professor? Sempre preciso. Eu é que agradeço, Roberto, Michele, a gentileza do convite e a boa conversa. Muito obrigado, bom dia a todos.